para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu-me e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu-me e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu-me e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Oh, 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 quebrantado do seu amor. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso culto. Uma grande alegria podermos estar cultuando ao Senhor. Você aí da sua casa, nós aqui juntos, mas num só espírito, louvando ao nosso Deus. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 124, no verso 8, ele diz o seguinte:
O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Tantas vezes, nos dias difíceis, nós começamos a pensar: aonde está Deus? Para onde Ele foi? Quantas vezes nós não pensamos assim: Deus desistiu de mim, Ele me deixou aqui para sofrer e foi embora? Mas o salmista nos garante que não, que na verdade o nosso socorro está nele, o Todo-Poderoso, o Todo-Criador, aquele que fez os céus e a terra, aquele que fez todas as coisas. É nele que nós devemos refugiar no dia da dor, no dia do sofrimento, no dia da desolação. É nele que nós devemos colocar o nosso coração por inteiro e por completo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a fazermos uma oração, a colocarmos o nosso coração diante do Senhor nesse momento, esse momento de adoração, esse momento de louvor, esse momento onde podemos crescer com o nosso Pai e ouvir a voz dele. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor não nos desampara, Deus, o Senhor tem nos acompanhado por toda a história, cuidar de nós, e nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor fale conosco uma vez mais nesse dia de hoje, ó Deus. Que o Senhor venha de encontro com os nossos corações, que o Senhor nos quebrante, como realmente cantamos agora nessa hora, Pai. Que o nosso coração seja colocado completamente no Teu altar, ó Deus. Por isso nós queremos começar esse culto pedindo perdão dos nossos pecados. Nós queremos confessar a nossa pequenez, a nossa falha, os nossos erros, os nossos pecados, a nossa desobediência diante do Senhor, ó Pai. E pedir ao Senhor: vem sobre nós com a Tua graça. Vem sobre nós com a Tua misericórdia, ó Pai. Vem sobre nós e renova a nossa esperança nessa hora, nessa noite, nesse dia, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos diante de Ti para Te adorar, porque reconhecemos o Senhor como nosso Deus, nosso único e verdadeiro Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos continuar louvando ao Senhor então, celebrando o Deus soberano, aquele que tem todo o poder em suas mãos. A Ele seja toda adoração, todo louvor, hoje e por todo sempre, em nome de Jesus. Boa noite. Que você possa estar adorando o nome de Jesus com esse cântico. Cântico muito bonito, fala sobre quão soberano é Deus na sua vida, e que você possa, apesar de tudo que está acontecendo, entender que há um Deus que cuida de você e Ele é soberano acima de qualquer coisa. Amém? Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu
sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar a mim, a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me a amar a mim, a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, por estarmos aqui na Tua casa louvando a Ti, Pai. Continue cada dia estando conosco, abençoando, nos guardando. Abençoe as pessoas que estão ali, Pai, na Sua casa, adorando o nome de Jesus conosco. E que possa esse louvor chegar até o seu coração, e do seu coração chegar até o trono do Pai. Obrigado por tudo, Jesus. Eu, em nome de Jesus, peço e agradeço. Amém, Jesus. Glória a Deus por esse Deus soberano, por esse Deus maravilhoso. Tem falado? Som saindo. Pessoal, desculpa, o microfone estava desligado aqui. Olha só, eu estava dizendo que nós estamos meditando no livro de Salmos todas as quintas-feiras, seguindo uma sequência. Então, semana passada foi o Salmo 41, retrasado 40, retrasado 39. Hoje, seguindo essa sequência, nós estamos no Salmo 42, meditando sobre esse tema: onde está Deus? Onde está Deus? Salmo de número 42, onde está Deus? Eu quero ler com você então, do verso 1 até o verso 8, diz assim a palavra do Senhor: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor, de dia, de noite esteja comigo em sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Vamos colocar a nossa mente diante do Senhor, o nosso coração diante do Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, venha com a tua graça, venha com a tua misericórdia sobre nós, ó Pai. E em nome de Jesus, ó Deus, nos trata através desse texto.
nos responde tantas angústias, tantas dúvidas, tanto medo, tanta tristeza que às vezes acomete o nosso coração, ó Pai. Nós clamamos a Ti, instrua o nosso coração pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Pai. Pai, que o Senhor me use, ó Deus, com graça e misericórdia, apesar de mim, ó Deus, que seja o Teu Espírito falando conosco por meio da Tua palavra. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 42 é um salmo muito especial, mas ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, nós não sabemos exatamente quem escreveu. Alguns vão dizer que foi Davi, outros vão dizer que foram outros autores, mas isso não é exatamente tão importante, porque quando a gente olha para os salmos, é uma coisa que a gente tem falado aqui todas as quintas, é o seguinte: olha, o salmo é algo extraordinário e especial, porque é um rasgar do coração verdadeiro de um homem real como eu e você, de uma pessoa real como eu e você, colocando completamente sentimentos, colocando completamente circunstâncias diante de Deus. E esse salmo é de alguém que está completamente triste, e a tristeza dele, o salmo vai descrever para a gente, é porque ele não tem como adorar a Deus. Ou ele está longe da terra, ou se esse salmo for pós-exílico, já não existe mais o templo. O fato é que aquele momento gostoso de cultuar, de adorar de maneira comunitária, fazendo procissão, a ideia aqui era a comunidade, o povo junto, adorando a Deus, celebrando a Deus, por alguma razão, por alguma circunstância que talvez não está muito clara para nós aqui, está acontecendo. É a mesma circunstância que eu e você estamos inseridos nos dias de hoje. É bem verdade que já agora, em algumas cidades, em alguns lugares, alguns cultos voltaram, algumas pessoas puderam ir à igreja, mas de maneira limitada, de maneira não completa, e claro, isso entristece o nosso coração. Agora mesmo eu estou numa igreja completamente não, ou quase toda vazia, a não ser a equipe que está aqui comigo. Sabe, meu irmão, nós sentimos falta desse calor, nós sentimos falta daquele momento em que de repente a igreja canta no uníssono e a gente sente a presença de Deus, a gente se entrega a Deus, a gente coloca a nossa vida diante de Deus. Isso é tão gostoso, reconfortante, animador. E como isso tem sido ruim, não poder fazer, como não poder estar junto com os irmãos, reunido com a igreja, tem abatido a nossa alma tantas vezes. Eu mesmo, quantas vezes cheguei nessa igreja vazia, e como é triste poder pregar apenas para uma câmera, como eu estou fazendo aqui, mesmo que você esteja aí do lado, eu não posso ver o seu rosto, o seu sentimento, compartilhar das emoções junto com você. Ah, meu irmão, como faz falta. Sabe, eu olho para esse salmo e eu entendo o que esse salmista está dizendo. Ah, minha alma está abatida. Ele começa o salmo perguntando, ou trazendo a pergunta que tem feito a ele: aonde está Deus? Olha só, em primeiro lugar: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Quando novamente eu poderei cultuar ao Senhor? Quando eu poderei estar na presença do Senhor? É claro que nós precisamos ter em mente aqui que nós estamos falando de uma época em que a representatividade do templo era algo muito mais significante do que é hoje. O templo era, na cabeça do judeu, do israelita daquele tempo, era a habitação do Senhor. O Santo dos Santos, a Arca da Aliança, era onde Deus estava. Mas agora esse homem não podia, na cabeça dele, estar diante de Deus. É claro, nós estamos falando de uma adoração comunitária. Nós podemos estar diante de Deus individualmente, em oração. No Novo Testamento, então, pós-Cristo, pós a vinda de Cristo, essa nossa liberdade é ainda maior. Afinal de contas, o véu foi rasgado. Ah, meu irmão, mas eu sei, eu entendo o salmista. O desejo dele, a ansiedade dele, é como um animal sedento no meio do deserto procurando água. Esse é o sentimento dele. Deus, eu estou desesperado para estar na tua presença. A minha ansiedade, o meu desejo é correr diante de ti e te abraçar. A percepção é que isso não estava sendo possível naquele momento.
por conta do impedimento de estarem juntos em comunidade. A tristeza daquele salmista foi se acumulando de forma tal que ele diz no verso 3 o seguinte, olha só comigo: minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me pergunta o tempo todo, onde está o seu Deus? Outros povos poderiam adorar, ou podiam adorar naquele momento, mas esse homem, não. E os outros zombavam dele: onde está o seu Deus? Por que ele não permite que vocês o adorem? Onde está o seu Deus? Sabe, isso me faz lembrar de alguns dias de tristeza, que certamente você também já viveu, em que nós estamos presos no meio dessa dor, e a percepção é de que Deus não está conosco, ou o sentimento que paira sobre o nosso coração pecaminoso é de que Deus nos abandonou, é de que estamos jogados. E essa era a vontade daqueles homens perversos que estavam provocando o coração desse salmista. Onde está o seu Deus? Ah, seu crentezinho, cadê Deus agora? O salmista diz: quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Ele diz que de dia e de noite o que alimentava ele era a tristeza, eram as lágrimas, era a decepção. Ele diz: pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graça entre a multidão que festejava. Ah, Deus, como eu sinto falta daquele momento de alegria. E no caso aqui, ele era algum tipo de líder que conduzia o povo em adoração. Se nós estamos falando aqui de fato de um poema dos Coraítas, era justamente aqueles que louvavam a Deus, ou conduziam o povo em louvor e adoração a Deus. E ele dizia que ele seguia nessa procissão, festejando, e aquilo sentia falta, ele sentia falta. Oh Deus, onde o Senhor está? Eu lembro dessa cena, eu lembro do que eu vivi, e só a tristeza me alcança, porque eu não posso viver mais essa realidade. Sabe, aqui a gente precisa perceber uma lição muito importante. Esse homem estava sofrendo porque ele estava preso numa memória. Ele queria reviver dias que já tinham passado, mas ele não era possível, as circunstâncias não permitiam. Então o que aconteceu? Ele caiu na angústia, na tristeza e na depressão profunda. Tantas vezes, quando nós ficamos presos no passado, isso nos impede de olhar para o adiante e caminhar para o amanhã. O teólogo Samuel diz o seguinte: a zombaria dos adversários e o desejo intenso do salmista de estar com Deus leva-nos a lembrar a alegria experimentada em suas visitas anteriores ao templo. Nessas ocasiões participou junto com a multidão de celebrações dedicadas ao Senhor com alegria, louvor e ações de graças. As recordações o ajudam a recobrar o ânimo. Sabe por quê, meu irmão? Se por um lado ele estava preso e o motivo da sua tristeza era justamente a memória que não podia ser mais uma vez vivida, por outro lado isso também o fazia lembrar de quem era o seu Deus. E quando ele lembrava de quem era Deus, e não exatamente da cena, e não exatamente do sentimento, mas lembrando quem é o seu Deus, então ele sabe que Deus não é esse que simplesmente o abandona, que Deus não é esse que deixa pelo caminho, que Deus não é esse que esquece de nós. Não, Deus é um Deus que está próximo. Deus é um Deus que é Pai, que vive junto conosco, cada circunstância e experiência que estamos inseridos. E quando ele lembra disso, diz o seguinte no verso 5: por que você está assim tão triste, a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Espera aí, eu estou preso na tristeza, mas eu estou esquecendo de quem é o meu Deus. O meu Deus é o meu Salvador, o meu Deus é o Deus Criador,
O meu Deus é o dono de todas as coisas. O meu Deus é aquele que caminha junto comigo. O meu Deus é aquele que não me deixa pelo caminho. O meu Deus é aquele que, ainda que uma mãe possa esquecer de um filho, Ele não esquece de mim. Nós meditamos nisso recentemente no livro de Lamentações. Deus está junto conosco. E aí, quando Ele lembra disso, renova a alegria dele, renova o ânimo dele. Espera aí, por que eu estou triste? Por que eu estou abatido? O meu Deus não é o Criador de todas as coisas? O meu Deus não é aquele que me resgatou do inferno? O meu Deus não é aquele que me tornou filho? Poderíamos dizer nos dias de hoje, o meu Deus não é aquele que rasgou os céus, morreu na cruz, se entregou pelos meus pecados, venceu a morte e me garantiu a vida eterna? Esse não é o meu Deus? O meu Deus não é aquele que me garante que eu o louvarei por toda uma eternidade, que eu terei comunhão dele com toda uma eternidade? Por que então está abatida a minha alma? Por que a tristeza me alcança? Por quê? Percebe o conflito dele? A minha alma está, verso 6, profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Mizar. Ele começa a relembrar lugares importantes da história de Israel e que ele tinha passado. Ele começa a lembrar da presença de Deus e dos acontecimentos extraordinários em cada lugar desse. Sabe, meu irmão, o conflito desse salmista, o conflito da alma desse salmista, é o conflito que muitas vezes eu e você temos. Nós olhamos para as circunstâncias, nós às vezes temos o sentimento de que Deus não está presente e afundamos em uma tristeza profunda. Mas aí nossos olhos são retirados das circunstâncias e nós olhamos para o Senhor, e quando nós olhamos para o Senhor, nós só temos razões de regozijo, de alegria, nós só temos razões para exultar a Deus. Afinal de contas, eu fui tornado filho. A história da redenção me conta isso. A história da redenção me conta um Adão que escolheu a autonomia, que escolheu desobedecer a Deus, que escolheu caminhar ouvindo a voz da serpente, e ainda assim Deus não o abandonou. Você já pensou nisso? Por que Deus simplesmente não fulminou Adão e Eva, a serpente e todo mundo, e falou: chega? Por que Ele não fez isso com você ainda? Porque Ele é um Deus de graça, um Deus de misericórdia e um Deus de aliança, e um Deus que não quebra a sua aliança, não quebra o seu pacto, ainda que eu e você façamos isso. E quando nós lembramos desse Deus de aliança, quando nós lembramos desse pacto de Deus para conosco, meu irmão, nós precisamos lembrar de pôr esperança em Deus. Nós precisamos lembrar que estamos colocando a esperança no lugar errado. É em Deus que repousa a nossa esperança, é nele que repousa a nossa esperança. Harman, um comentarista, ele diz o seguinte: em meio à sua desolação espiritual e o seu anelo por Deus, o salmista se encoraja. Porque ele seria de espírito tão atribulado se Deus tem como seu Salvador? Ele apela a si mesmo a esperar por Deus e expressa a convicção que Ele ainda o louvará. Por que eu estou envolto à tristeza, se eu sou alguém alcançado pela graça, redimido, renovado por Deus, fortalecido e encaminhado para uma vida eterna? Essa é a pergunta do salmista e essa é a crise interna dele, entre as circunstâncias e entre quando ele olha para Deus. E o Salmo parece que quer justamente mostrar esse conflito interno que existe na alma desse homem e que também existe na nossa alma. Porque ele faz esse refrão dessa poesia: porque está abatido a minha alma, porque está tão triste. Ponha a sua esperança no Senhor. E aí depois, no verso 8 e no verso 9, ele volta, parece que é um sentimento de tristeza. Ele diz o seguinte, olha só: conceda-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esquecestes de mim?
Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelos inimigos? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim e perguntam-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Ele clama a Deus: Deus, derrama do teu amor fiel, me faz lembrar da tua fidelidade, esteja comigo, porque é o Senhor que me dá a vida, mas eu confesso a ti, Senhor, os meus ossos estão doendo, porque estão me perguntando onde está o Senhor, e parece que ele tem a percepção de que Deus não está junto dele. Meu irmão, olha que coisa espetacular, porque é exatamente esse o sentimento de conflito, eu quero insistir nisso, que eu e você vivemos. Lembramos que Deus é Deus, e o que Ele prometeu, e que isso acontecerá. Mas temos uma dificuldade extrema de aplicar essa realidade à nossa vida. Temos uma dificuldade extrema de aplicar essa realidade de forma que console os nossos corações. E isso é porque somos falhos. Isso é porque somos pequenos. Isso é porque de fato passamos por sofrimento e por dor. E aqui uma ressalva interessante. Esse homem não estava sofrendo porque Deus o tinha abandonado. Sabe, tantas vezes a gente acaba ouvindo que cristãos sofrem porque estão em pecado, ou porque foram abandonados por Deus, ou porque não são bons o suficiente para Deus. Não, meu irmão, se existe uma realidade nessa terra, é que todos nós sofremos, cristãos ou não cristãos. Deus não nos abandonou porque estamos sofrendo. Moody, ele diz o seguinte: embora tente orar e pensar em Deus, e pensar como Deus foi desmedidamente benigno com ele continua se sentindo abandonado. Mesclando-se com seu anseio pelo templo, estão suas recordações das constantes setas dos seus inimigos. Recupera suas forças, repetindo sua fórmula de paz interior. Moody dá esse destaque desse conflito entre esse homem que está com saudade da adoração, do templo e da presença dos irmãos e da alegria que ele sentia, dessa percepção de comunhão com Deus. E isso traz tristeza, porque existem pessoas acusando ele, perguntando ele: onde está o seu Deus? Mas aí quando ele vem acometido por essa tristeza, ele olha novamente para o Senhor, ele lembra das promessas do Senhor, ele lembra da fidelidade do Senhor, ele lembra do amor do Senhor, e isso reconforta o coração dele, ao ponto dele perguntar para a própria alma dele. Imagine ele no espelho, olhando e falando assim: por que você está assim tão triste? Por que você está assim tão abatido? Nós somos herdeiros dos céus eternos, nós somos filhos de Deus, nós somos salvos e redimidos pelo sangue de Cristo, nós temos uma identidade, nós temos um propósito. É como se ele tivesse com esse embate na alma dele interna. E por outro lado está aqui os inimigos dizendo: cadê seu Deus? Cadê seu Deus? Cadê seu Deus? Sabe, às vezes nós não precisamos nem ouvir isso de alguém. O nosso próprio espírito faz esse questionamento tantas vezes. Pastor, então como nessa turbulência de emoções entre tristeza e conforto, o que eu devo fazer? Ah, meu irmão, o salmista termina justamente com o refrão, e eu acho que isso é um indicativo de o que nós devemos fazer. Ele diz o seguinte no verso 11: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Senhor. É como se ele estivesse dizendo para nós e para as gerações posteriores que lessem esse salmo: vamos sim sofrer, a nossa alma por tantas vezes sentirá sim abatida, podemos até ter a percepção de que Deus não está presente na nossa realidade de vida, podemos ter até o sentimento de que a presença de Deus não é real, mas isso é uma mentira, ou trazida pelos inimigos, ou ainda trazido pelo nosso próprio espírito e pela nossa própria alma. Mas a verdade é que nós devemos esperar no Senhor, confiar no Senhor, porque Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador.
Tudo passará por essa terra, meu irmão, mas a palavra de Deus não. O que Ele prometeu se cumprirá. Se cumprirá. Por isso espere nele. Ah, pastor, mas isso não é tão difícil. Eu sei. E é justamente isso que o salmista está mostrando para nós. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, é uma coisa que corrói-nos por dentro. Mas você quer sair dessa tristeza, você quer sair desse momento de depressão profunda, e aqui eu não estou dizendo no sentido patológico, mas no sentido de se entregar à tristeza, no sentido de angústia da alma. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Aliás, se tem uma coisa que eu vejo repetidas vezes na palavra de Deus, ao longo de vários textos e livros bíblicos, é justamente esse conflito do homem em olhar para as circunstâncias, e olhar para o finito, e olhar para o momento, e sofrer, e sentir a dor, e ter desesperança, e olhar para Deus, para o infinito, para a eternidade, para o amor, para a fidelidade e para a esperança. Sabe, meu irmão, você quer ter uma vida mais leve? Olha para Deus. Você quer ter uma vida mais triste? Olha para as circunstâncias. É mais ou menos esse o contraste que nós temos aqui. Ele olha para Deus, ele não vê motivos para ficar triste. Ele olha para as circunstâncias, ele vê muitos motivos para ficar triste. Ao olharmos para o Senhor, nosso coração abatido, entregue à tristeza, se enche de esperança, pois lembramos quem Deus é. Lembramos que ainda louvaremos, não hoje, mas por toda a eternidade. Afinal, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus. O que fazer então diante dessa palavra? Primeiro, a vontade de reviver nos impede de viver. Você precisa ter isso no seu coração. Sabe, meu irmão, se tem uma coisa que eu posso dizer agora, em maio de 2020, no momento em que estamos vivendo uma pandemia pelo mundo, é que se você quiser viver novamente a vida que você teve um dia, você vai viver a tristeza de não conseguir reviver esse momento. Se você ficar preso ali no passado, de alegrias que você teve há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, de lugares que você passou, em algum momento aquilo confortou o seu coração, ou te trouxe um momento de êxtase, e você diz, eu queria ter aquele sentimento. Você vai ficar preso no passado, e isso vai te impedir de andar para frente. Isso vai te impedir de andar para frente. Parte da tristeza que esse homem sentia era por causa disso. Ele estava em circunstâncias em que ele não podia adorar ao Senhor. Então ele queria reviver aquele momento de alegria, aquele momento de adoração comunitária, de presença real de Deus, mas ele não podia. E por causa disso, a lágrima ou as lágrimas dele eram os alimentos dele, de dia e de noite. Por causa disso, talvez, porque você está preso no passado, porque você está preso numa memória, ou em algumas memórias, em um lugar, ou em algumas circunstâncias, isso tem impedido de você viver o amanhã. E quando nós olhamos para o Evangelho não nos aponta para vivermos o passado, o Evangelho nos aponta para viver uma eternidade. É por isso que ele diz, porque está abatido a minha alma, eu ainda louvarei ao Senhor. Eu ainda vou estar junto ao colo do Pai, eu ainda vou estar entregue aos braços do meu Pai. Não há razão para o meu coração estar abatido, quando eu olho para Deus, para a fidelidade, para o amor, para a misericórdia. Mas quando eu olho para as circunstâncias, ou quando o meu coração e a minha mente está no passado, eu tenho muitos motivos para ficar triste. Segundo lugar, não duvide da presença de Deus. Não duvide da presença de Deus. Eu sei que nós tendemos a sentir a presença de Deus em momentos bons. Essa é a nossa tendência.
Um culto gostoso, meu irmão. Ah, como é bom. Essa igreja aqui, ó, cheia. Como é ruim entrar aqui. Tem ninguém. Eu fico imaginando os meninos aqui cantando. E a nossa igreja, por exemplo, é bem participativa. Quando canta, canta bonito, canta forte, canta alto. E de repente eles estão aqui cantando, tocando. Não tem retorno, não está ouvindo ninguém. É sim, é triste. Isso dói a alma da gente. Mas nós precisamos olhar para o amanhã. Sabe o que que o amanhã me diz? O amanhã me diz que eu vou encontrar com a igreja do Senhor Jesus, a linda igreja do Senhor Jesus, os salvos, os eternamente salvos pelo Senhor Jesus. E nós vamos cantar junto com os anjos. Já pensou, meu irmão? Essa voz de taquara rachada que eu e você temos, lá no céu vai ser diferente. Eu acredito que a voz dos anjos vão invadir, e nós vamos cantar junto, e nós vamos adorar, e vai ser uma adoração comunitária tão extraordinária, tão bonita, vai ser algo que vai impactar o nosso coração de maneira tão linda, que vai ser muito superior a qualquer momento e a qualquer circunstância que você tenha vivido. Larga o passado, olha para o amanhã. Deixa essa memória, sim, bela, linda, maravilhosa, guarda isso de maneira que anime o seu coração, mas olhe para o amanhã me aponta para algo muito superior a qualquer experiência que eu tenha vivido hoje. Terceiro, lembre de quem é o seu Deus e vá adiante. Quem é o seu Deus? As circunstâncias? O dinheiro? Os status sociais, a sua expectativa frustrada de futuro? Quem é o seu Deus? Quem? Ah, meu bem, meu irmão, se o seu Deus é o Deus eterno, se o seu Deus é o Deus Salvador, se o seu Deus é o Deus que nos agarra em suas mãos e nos faz perseverar até o fim, olhe para adiante, Deus está nele. É como Paulo diz em Filipenses capítulo 1, ele diz, olha, eu não sei o que é melhor, se eu estar aqui com os irmãos e poder colaborar com vocês, ou se é encontrar logo com Cristo e ter a coroa da vitória. É esse tipo de angústia positiva que deveria alcançar o nosso coração. Quarto, saiba que você pode passar por profunda aflição, e isso não significa que Deus está ausente. Não significa. Você pode passar por profunda aflição, e isso não significa que Deus te abandonou. Não. Sabe, Tim Keller conta uma história muito interessante sobre o sofrimento. Ele diz o seguinte: certa feita tinha um passarinho numa floresta com um ninho, e chegou um lenhador. E o lenhador, andando por aquela floresta, ele olhou e viu que no alto de uma árvore tinha um passarinho. E aí ele foi lá e começou a bater, não para derrubar a árvore, mas para incomodar. O passarinho achou ruim, olhou aquilo, mas ele não saiu. Então o lenhador foi e começou a derrubar a árvore de fato. E pá. E aí até que o pássaro teve que sair daquela árvore e ir para outra. Quando ele foi para outra árvore, o lenhador foi atrás e começou a derrubar de novo, e pá, e o pássaro olhando aquilo e falando, o que esse homem quer comigo, meu Deus? E ele foi para outra árvore. O que o lenhador fez? Mais uma vez derrubou, pá, até que o pássaro saiu dali e foi para uma rocha, e ali ele fez o seu ninho. Logo em seguida, toda aquela floresta foi desmatada, mas aquele pássaro foi protegido pelo lenhador. O lenhador não estava cortando a fim de incomodar exatamente a vida daquele pássaro, mas a fim de salvar. Para o pássaro aquilo era um motivo de dor, para o pássaro aquilo era um motivo ruim, de sofrimento, mas o que o lenhador estava fazendo era conduzindo aquele pássaro a uma rocha segura. A grande moral da história aqui é que muitas vezes Deus faz isso conosco.
Deus nos faz passar por incômodos para tirar a gente de um lugar e conduzir a outro. E o que Deus quer nos fazer é tirar a gente de uma condição de vulnerabilidade para irmos à rocha eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. É lá que Ele quer que a gente chegue. E às vezes, meu irmão, Deus vai ter que bater na nossa árvore. Às vezes Deus vai ter que incomodar a nossa circunstância. Às vezes Deus vai ter que mexer com o nosso coração para que isso aconteça. Mas é Deus cuidando de você, te conduzindo para a rocha eterna. Então não pense que o sofrimento é porque Deus te abandonou. Pode ser justamente porque Deus está cuidando de você. Para aquele pássaro era um sofrimento, mas para o lenhador era a salvação do pássaro. Quinto e último lugar, o salmista estava no máximo da dor. Ele diz que os seus ossos estavam angustiados. Mas ao se lembrar da bondade, do amor de Deus, sua esperança é renovada. É por isso que o salmo termina com o refrão: por que está abatida a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, o meu Deus. Eu quero ler uma última frase com você de Adam Clarke. Ele diz o seguinte: a esperança mundana sobre a qual os homens descansam seu coração transforma-se em cinzas. A esperança cristã repousa sobre a certeza de renovação diária, com implicações eternas. Deus está nos renovando diariamente. Como? Nos dando esperança. Esperança para caminhar, esperança para ir adiante, esperança para não desistir, esperança para saber: eu ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Agarre-se a essa esperança, meu irmão. Agarre a essa esperança e desfrute do seu Pai. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, quero colocar as nossas vidas diante do Senhor, ó Deus, porque como salmista, tantas vezes a nossa alma está abatida, a nossa alma está entregue à dor, a nossa alma está presa no passado, e nós não temos força para caminhar, para ir adiante, ó Deus. Deus, é tão difícil, porque além das próprias circunstâncias que nos causam dor, ainda existem inimigos que se levantam e questionam a nossa fé, questionam o nosso relacionamento contigo, ó Deus, questionam a nossa convicção, a nossa esperança, e isso causa dúvida em nosso coração, Pai. Mas eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, nos desperta nessa noite, que o Senhor, em nome de Jesus, renove a nossa esperança, que o Senhor, em nome de Jesus, nos faça lembrar que o Senhor que é o nosso Salvador, é o Senhor quem é o nosso Deus, é o Senhor quem nos garante que ainda o louvaremos e que faremos isso por toda uma eternidade, Pai. Por isso, levanta o nosso coração, nos levanta dessa condição de tristeza e renova a nossa alegria nessa noite, em nome de Jesus, ó Pai. Nós precisamos de Ti, do Senhor, da Sua esperança. Traga-nos convicção da Tua fidelidade para conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós já estamos chegando ao fim desse culto. Eu quero apenas dar alguns avisos para você. O primeiro deles é que você também pode ser um dizimista, um ofertante, um contribuinte. Nós temos dito aqui diversas vezes, não é por obrigação, não é porque você quer ser abençoado por Deus, não é porque você quer comprar uma bênção do Senhor que você vai ser um contribuinte financeiro. Mas você deve fazer isso porque você entende que você faz parte do reino. Você entende que você
deve contribuir para que o reino seja propagado, para que pessoas sejam cuidadas, para que o evangelho seja proclamado, para que o reino de Deus possa se tornar visível. É com esse espírito de alegria, de adoração, que nós entregamos a nossa contribuição financeira. Nós entendemos que somos mordomos de Deus e que tudo que temos é porque Ele nos concedeu. De forma que não é um sacrifício, mas é um doar espontâneo. Segundo aviso que eu quero dar para você é sobre o nosso ministério infantil, IPP Kids. Entra lá no Instagram e também no YouTube. Coloca IPP Kids, você vai ter lá material diário para você ter ferramentas para abençoar a vida do seu filho, para ensinar o evangelho a ele. Sabe, tantas vezes a gente não sabe como pai eu vou ensinar o evangelho ao meu filho, como que eu vou fazer isso? Que tipo de brincadeira, que tipo de mensagem, como que eu vou passar isso tudo? Pois bem, lá nós estamos entregando tudo mastigadinho, passo a passo, de como você pode fazer isso, de como você pode ser um pai que influencia o seu filho no evangelho. Eu quero convidar você ainda para esse próximo domingo. Nesse domingo nós vamos começar uma nova série de pregações. Vai ser uma exposição em 1 Pedro, nós vamos ver toda a primeira carta de Pedro, e o título dessa série é Recomeçar. Pedro desafia o coração das pessoas que ouviram essa carta pela primeira vez, a recomeçar a vida no Evangelho, a ter um recomeço a partir do Evangelho. E é verdade que nós precisamos recomeçar, não é? Meu irmão, a vida não vai ser mais a mesma. Eu não sei se você está com a expectativa de voltar ao que era em janeiro, por exemplo, mas não vai ser. A maneira de você enxergar a vida já não vai ser mais a mesma, a maneira da sua família se relacionar já não vai ser mais a mesma. Essa pandemia mudou absolutamente tudo. E eu espero que ela mude para melhor e não para pior. E se você quer mudar para melhor, se você quer recomeçar com passos firmes na rocha, é através do Evangelho, e é isso que nós vamos fazer nesse próximo domingo, começando essa série de pregações. Eu quero agradecer você que esteve aqui conosco, você que participou desse culto. Obrigado por estar conosco, compartilhando o Evangelho do Senhor. Quero desafiar você também o seguinte: se você puder, ao fim dessa pregação, aliás, ao fim desse culto, se você puder compartilhar esse culto com um amigo, com um irmão querido, aperta aí, se você está no YouTube, o botãozinho do compartilhar, também no Facebook, compartilha isso, compartilha esse culto com quem você acha que precisa ouvir o que nós falamos aqui hoje. Quem você acha que precisa ouvir o Evangelho do Senhor e ser renovado através da esperança e da fidelidade do Senhor. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus, fazendo uma última oração, impetrando a bênção. Pai, obrigado, Deus, por esse culto, obrigado por esse dia, obrigado pela tecnologia, pela ferramenta que o Senhor nos dá, para, apesar da distância, nós podemos experimentar, mesmo que um pouco, do que é estar em adoração com o Senhor, como povo do Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, consola cada coração aqui que está desanimado, reanima, fortalece, ó Pai, que em nome de Jesus o Teu Espírito Santo venha atuar de forma poderosa, Pai, porque confiamos no Senhor, a nossa esperança está em Ti. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador, e que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o eterno Pai, e a consolação do Santo Espírito de Deus, repouse sobre todos nós e todo o povo reunido sobre a terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.